E eu era freelancer dessa revista. E me mandaram, junto com o repórter, fazer uma matéria em Paragominas, aqui na Belém, Brasília. E o repórter foi lá pro mato, para dentro, para correr atrás da matéria, era derrame de dinheiro falso, uma coisa assim, e me deixou esperando num posto um posto de gasolina na beira da estrada. E eu fiquei 2, 3 dias esperando o repórter resolver a matéria, que não resolvia, né? E olhando assim o que estava acontecendo, eu achei interessante a movimentação dos choferes de caminhão levando as menininhas, prostituindo elas e levando para a estrada. E eu falei, olha, eu gostaria de contar a história dessa estrada com esses dois personagens. Fiquei pensando na minha cabeça, eu nunca tinha feito filme antes, nada. Me levei 6 anos para conseguir realizar esse projeto. E aí eu tinha contato com a televisão alemã porque eu trabalhava como câmera para correspondentes da televisão alemã no Brasil. Não só no Brasil, mas na América Latina, viajei bastante. E aí apresentei para um produtor da televisão alemã, do terceiro canal da TV alemã, a ideia. Ele falou, olha, essa ideia é muito bonita e tal, mas você nunca fez um filme, você tem que me mostrar uma coisa mais concreta para eu poder me convencer de te dar o dinheiro para fazer o filme para o nosso programa. É um programa experimental, com uma verba muito pequena. Aí eu saí de São Paulo com o meu sócio na época, um alemão, Wolf Kauer, e um jornalista, Orlando Senna. No meu Fusca, a gente saiu e veio aqui para Pará, inicialmente para Marabá, e de Marabá entramos na Transamazônica. E eu com uma câmera Super 8 filmando as coisas, imaginando o que poderia entrar no filme, como é que poderia contar a história desse filme. E voltamos para São Paulo e eu mostrei esse Super 8 para o produtor alemão. Ele disse, olha, se você me garante que essas imagens que você tem no Super 8 vão estar no filme que você quer fazer, eu produzo o filme para você. Mas o filme tem um orçamento muito pequeno, eu tive que emendar com outro projeto. Aí voltamos, fomos de novo, né, com uma Kombi, já com uma equipe, para fazer o filme. Mas isso foi uma história longa, antes eu tive que achar essa menina, né, também. Enfim, e o filme foi feito com um orçamento muito pequeno, muito rápido. A gente fez o filme em 15, 20 dias, né, filmamos tudo. Esse material foi para a Alemanha, porque não tinha o vídeo na época, e os documentários para as televisões eram feitos em 16mm. E o filme foi feito em 16mm. E não se revelava o 16mm reversível em cor do Brasil, tinha que ser revelado na Alemanha. Então a gente foi lá, revelou o filme e eu montei esse filme também em 15, 20 dias com uma montadora que não falava português. E aí o filme passou na TV alemã numa noite muito fria e teve uma nevasca em que havia um jogo de futebol nessa mesma noite. E o jogo foi cancelado na última hora. Então, quem ligou a televisão viu o Iracema, né? E um crítico viu e convidou o filme para o Festival de Cannes no ano seguinte. E o problema era ampliar o filme em 16 para 35mm, porque o festival não aceitava filmes em 16mm. E uma questão técnica na montagem, quando você fazia a montagem de 16 para ampliar para 35, você fazia em 2 bandas, para não aparecerem os cortes. E eu não tinha feito isso, eu tinha feito da maneira mais barata. Colei uma cena na outra. E nenhum laboratório queria ampliar isso para 35. Eu consegui um laboratório na Inglaterra que aceitou fazer isso com um preço que eu podia pagar, né? Então, tão bem feito, quer dizer, até hoje esse negativo é a base de todas as cópias que foram feitas no filme. E quando o filme passou em Cannes, a repercussão foi muito boa, e aí ele foi comprado e convidado para outros festivais no mundo todo. No Brasil, ele ficou censurado. Por quê? É uma outra história, porque quando o filme passou na TV alemã, era a ditadura militar no Brasil naquela época, o adido militar da Embaixada Brasileira na Alemanha disse que o filme não era brasileiro. Porque o negativo não tinha sido revelado no Brasil. E eu falei, bom, tanto faz. Pra mim isso não importa, importa é o filme. Tá? Nacionalidade qualquer, põe Panamém, põe quem quiser. Mas é claro que o filme é brasileiro, falado em português, rodado no Brasil, feito por mim. E todos os festivais que o filme era convidado,
O Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, mandava um telegrama dizendo que o filme não era brasileiro. Mas ninguém ligava para isso. O filme é uma mistura muito interessante entre documentário e ficção, que na época era uma coisa pouco usual. E os festivais, a questão de ser documentário ou ser ficção era muito separada. Ou você escrevia um festival de documentário ou um de ficção. E o interessante é que esse filme ele passava tanto como documentário quanto como ficção. Se era um festival de ficção e inscrevia ele como ficção, ninguém questionava. Se era um festival de documentário e inscrevia ele como documentário, também ninguém punha em dúvida que era um documentário, né? Isso até hoje é bem interessante isso.